7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, vamos falar de peixe e aquicultura, um mercado de 25 bilhões de reais. Se falarmos só em peixes de cultivo, aqueles criados em viveiros, a produção brasileira em 2022 foi de 860 mil toneladas. O Senado, por meio da Comissão de Agricultura, recebeu o ministro da Pesca e o secretariado para conhecer os planos, os projetos para os próximos anos. A pasta que de secretaria virou ministério quer o mercado europeu, precisão nas informações de produção e manejo e, sobretudo, igualdade tributária em relação a outros setores da agricultura. Como eu disse, o setor ganhou novo status. Agora é o Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, vamos conhecer um pouco sobre a atividade e alguns números. A aquicultura é a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático. As empresas de aquicultura são consideradas empresas pesqueiras. Indústria, produção e impactos na economia. Vamos ver aqui no telão. No Brasil, o pescado contribui com 1.700.000 toneladas. Essa indústria emprega 16 mil trabalhadores. 1 milhão de pequenos produtores garantem 60% de todo o pescado. O consumidor não pode desconfiar do que tem no prato, né? E o consumidor está valorizando cada dia mais o pescado, cada dia mais o pescado. Olhem o espaço que as gôndolas de supermercado têm dedicado ao pescado congelado, ao pescado fresco, todas as grandes redes que nós temos de peixes crus. Nas últimas décadas, o cultivo de animais e vegetais aquáticos, como peixes, moluscos, algas e crustáceos, tem crescido consideravelmente e se tornado relevante na geração de emprego e renda de muitas famílias. 16 mil empregos na indústria do pescado, o que, no meu ponto de vista, acentua o enorme potencial que nós temos de crescimento na região norte do país, que é a região que mais consome o nosso pescado. Agora, o comércio internacional. O Brasil busca o mercado europeu. Vamos aos números. O produto interno bruto da pesca e aquicultura brasileira é de 25 bilhões de reais, 400 milhões de dólares em exportação. Nós somos o 4º maior produtor mundial de tilápia. Faz 5 anos que o Brasil está fora do mercado europeu, por razões muito severas, e algumas nós temos que fazer a nossa lição de casa em promover a pesca com origem legalizada, e a nossa secretaria certifica a origem legal do pescado, né? Certifica a higiene e sanidade da nossa frota. Nossa frota cadastrada é de 24 mil barcos. A gente tem nesse país um potencial extraordinário de produção e ninguém quer produzir fora, não é, secretário? Quer produzir dentro do padrão. Se o Ministério conduzir na direção de padronizar isso, a gente abre mercado, não é? E avança. O mundo quer o sabor do peixe brasileiro, o sabor do peixe amazônico, dos nossos moluscos, né? De todas as coisas, porque lá salmão defumado todo mundo tem. Tá certo? Os nossos peixes desafiam o paladar dos grandes gastrônomos, né? Então, nós precisamos incluir o peixe na merenda escolar. Pesca artesanal, cobrança em Santa Catarina, projeto piloto em Pernambuco. O Ministério da Pesca e Aquicultura está com ação voltada aos restaurantes universitários, que é chamado RU na hora do pescado artesanal. Então, a gente está começando com um programa piloto, sonho em 2 universidades, senadora. O restaurante universitário, ele permite que 10 mil alunos, em sua maioria de baixa renda, possam consumir pescados. Diariamente, 10 mil pessoas da comunidade acadêmica fazem uso do restaurante, do programa piloto que já está sendo implantado lá em Pernambuco. Eu queria falar sobre pesca artesanal. Nós temos um evento no dia 1º de maio. É o dia do início da pesca artesanal da tainha. Isso faz parte da história de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
Eu até fiz a brincadeira com... Em relação ao ano passado, por precaução, porque não tem estudo técnico completo, me perdoa, a cota para pesca artesanal foi reduzida em 60%, de 1.100 toneladas para 460 toneladas. Vou repetir, só pode pescar 40% do que pescou ano passado. E ainda falando sobre pesca artesanal, a cobrança agora é sobre o monitoramento das pequenas embarcações. Nós sabemos que hoje, praticamente 90% do que é pescado, especialmente na costa, são embarcações artesanais. E nós sabemos que o PREPS trata essencialmente de embarcações industriais. Ora bolas, se nós temos uma frota que captura 90% do pescado que não é monitorado e 10% que é rastreada corresponde somente a 10%, o que a Secretaria... Nós iniciamos isso lá atrás, você fazia parte da minha equipe. Qual é o planejamento efetivo para se incluir as embarcações artesanais, que são a grande maioria na nossa costa brasileira? São poucas as pescarias hoje que não têm norma específica, muito pouco, todas têm. Então, é ali que a gente vai trabalhar, caso a caso, para que também o estabelecimento de uma norma ela não seja generalizada, porque a gente tem que ver aquela pescaria, aquela região, as características da embarcação, se dá para aplicar o PREPS, se pode ser uma outra forma de monitoramento, que é muito discutido dentro da realidade da pesca artesanal, o monitoramento não via satélite, mas ele ser ali em loco, né, em parceria com outras instituições, com o setor. Toda pesca ela vai ter que ser reportada, regulamentada e declarada. Se há uma preocupação que nós temos, uma prioridade que é nossa, é a prioridade de envolver, de ouvir, de receber, de corresponsabilizar quem vive da pesca. E a gente tem costume de ouvir falar em pesca predatória. Agora, vamos de pesca esportiva e concorrência predatória. Senhor ministro, hoje, através dos sites chineses, entram no Brasil milhares de artefatos para a pesca esportiva que matam o comércio e a indústria nacional. Hoje, as lojas de artefatos esportivos para o Brasil concorrem deslealmente com pessoas que não geram 1 centavo de imposto para o Brasil e vendem molinetes, varas, iscas artificiais, linhas, anzóis e toda a sorte de artefatos, que esse é um grande potencial do Brasil, a pesca esportiva, especialmente o pesca e solte, que é onde o pescador vai, pesca, tira a foto do troféu e devolve para a natureza. Pois bem, pesca artesanal, pesca esportiva, nós vimos aí os gargalos. Quer saber o maior e muito debatido com o Ministério da Pesca? O fim dos impostos que beneficiaria os aquicultores. O projeto de lei está na Câmara dos Deputados e reduz a zero os impostos que incidem sobre rações e suplementos destinados à alimentação de peixes, crustáceos, moluscos. Hoje, a ração, ela, no custo da produção da aquicultura, é mais de 70%. Então, é impossível. Então, nós fazemos esse apelo aqui para essa casa. O PL já está em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2019 e nós queremos que, quando seja aprovado lá, esta casa também tenha esse mesmo olhar. Porque hoje no nosso país os suínos e as aves já têm essa dedução e nós precisamos no pescado também. A isonomia de tratamento com suínos e com aves na aquicultura, a ração chega a representar 70% a 75% do custo de produção e suínos e aves não têm a incidência de PIS e COFINS que a pesca tem. Então, me parece justo lutar para que essa equidade seja assegurada e essa é, sem dúvida, uma prioridade, porque fortaleceria, baixaria custos e possibilitaria, inclusive, que nós tivéssemos um pescado com custos mais acessíveis, também vindo ao encontro de uma outra prioridade, que é ampliar o consumo do pescado de forma
no nosso mercado interno. É um compromisso nosso de nos somarmos a essa iniciativa, porque, afinal, as outras rações já foram isentas e nós ainda não tiramos do suíno foi, frango foi, boi foi, nós não conseguimos tirar a ração de peixe. Estamos juntos nessa empreitada. Tenho convencimento de que se nós conseguirmos, como a presidente acaba de falar, essa isonomia tributária, nós vamos contar a história da aquicultura no país em 2 momentos, antes e depois de aprovar esse projeto. Se suínos têm, se aves têm desconto de PIS/COFINS, não me entra na cabeça a cadeia menos desenvolvida, e nós estamos falando não só de aquicultura, mas de carcinicultura, produção de camarões, que é um grande potencial. Está aqui o Equador, uma costa desse tamaninho, dá banho na gente de produção. Nós temos que incentivar essa cadeia. E quantas vezes a gente já ouviu que informação é poder? Na administração pública, os números são essenciais para a tomada de decisões. Na aquicultura, não é diferente. Olha aí o ministro falando em sair das trevas. Nós precisamos avançar do ponto de vista da estrutura de que dispomos de pessoal e tecnológica, e aí vem a questão orçamentária, para que nós possamos sair das trevas. Não é porque trabalhar sem números que a gente possa confiar é trabalhar de alguma forma de cego. Não é? Então, eu acho que esse é um grande desafio, senadora. Geralmente temos adotado a cautela, que é uma maneira delicada de dizer eu não sei. Ou seja, a ignorância, que é o nome certo, me leva a uma cautela inadequada, que pode ser de mais e pode ser de menos. Esse é o meu pedido de informação e eu acho que é pertinente à sua área. Você muda de porto, já tem uma forma de pescar, já tem outro valor dado cultural, social e econômico. Uma coisa importante que tem que se destacar no Brasil é que a informação gerada, ela tem que voltar como um produto produtivo para a sociedade. Que ele não se sinta só obrigado a declarar, porque senão ele vai perder a licença, ele vai ser multado. Não, porque aquilo vai gerar uma informação para o desenvolvimento da sua atividade, para a valoração do seu recurso, para o reconhecimento da sua atividade, da sua comunidade. E um dos grandes problemas da pesca, secretário, é realmente a falta de estatística. Por exemplo, a portaria 445, ministro André, ela data de 2014, com previsão de revisão de 5 em 5 anos, o que não ocorreu. E o que nós vemos enquanto produtores rurais, enquanto pescadores industriais, é que cada ano se inclui mais peixes proibidos, se proíbe mais, sem a devida pesquisa, sem o devido monitoramento, sem a devida estatística, para que haja pelo menos o direito ao contraditório. Nós precisamos realizar o censo da aquicultura do Brasil. Imagine, senhora senadora, que só em 2018 foi o último censo da aquicultura. Então, nós precisamos de dados para investimento. 85% da população brasileira mora na área litorânea. Então, nós precisamos investir, porque eu digo sempre que a aquicultura é o futuro. E continuamos no tema. Informação significa rastreabilidade e monitoramento das embarcações. Um outro grande sistema que eu gostaria de destacar, que é a primeira vez que o Brasil vai ter, é o sistema de mapa de bordo. O mapa de bordo é um documento que, por exemplo, a frota do Pargo, ali do Pará, todas as embarcações são obrigadas a entregar, a declarar sua produção. A dos atuns acima de 10 metros, então você vai ter a tainha, vai ter várias pescarias que têm obrigatoriedade. Agora a gente vai ter um sistema unificando essa entrada e a gente vai canalizar a entrada e disponibilizar de forma mais célere essa informação e o acompanhamento pelo usuário também, pelo setor, pela ciência, pelo campo político, ele vai estar aberto e disponível. Temos aí, por parte da Marinha do Brasil e por parte do setor produtivo, uma estimativa de 50 a 100 mil barcos trabalhando sem que esse monitoramento seja feito. Ora, se nós temos um contingente tão grande de embarcações que não são monitoradas, isso dá margem para a pesca não reportada, não regulamentada, e isso acaba fazendo buracos na nossa estatística pesqueira. Isso é um desafio imenso para a nossa costa,
que temos mais de 8.000 quilômetros de costa, com uma área de exercício da atividade pesqueira vasta e de difícil monitoramento. O outro tema que eu quero colocar aqui é com relação à questão de monitoramento dos barcos, principalmente ligado à pesca do pargo. Lá no meu estado é uma confusão danada, e aí chega o IBAMA e pode multar. Esses dias lá em Augusto Corrêa, muita gente ainda com estoque grande que não vendeu tudo no período, e aí muita confusão nisso. Toda a economia, todo o segmento econômico precisa de estabilidade, tranquilidade para trabalhar. Cobranças, alertas da privatização aos jacarés. Acompanhe. Soraya, nós somos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Lá começou a pesca esportiva, que é forte, que fomenta o turismo, tudo isso. Hoje nós temos um grave problema com a pesca, que é a população de jacaré nas nossas bacias. É uma coisa, assim, assustadora, que, ao meu ver, isso é um entendimento meu, não tenho... deveria ser liberado a caça do jacaré de uma forma sustentável. Porque o que está acontecendo? Eles estão comendo os peixes, gente. Está no nosso plano estratégico, sob orientação do ministro André de Paulo, um plano nacional de desenvolvimento da pesca amadora e esportiva. É uma oportunidade para nossas regiões e para o Brasil todo resgatar aquela coisa do pescar que vem de todos nós. O manejo de determinadas espécies, ela pode trazer um desequilíbrio de outras. E no caso do jacaré, e inclusive no norte também, o jacaré-açu é um jacaré que compete em alimentos com o pirarucu, e aí quando você controla bem o pirarucu, explode a população de jacaré-açu, causando acidentes de vidas lá, que não é o nosso, aquele jacarezinho simpático do Pantanal, não, é um bicho de 4 metros de comprimento. Faço um apelo ao senhor. Terminais pesqueiros públicos, durante a minha gestão, conseguimos, depois de praticamente 20 anos de terminais pesqueiros públicos, dinheiro público que não funcionava, virou antro de prostituição, de drogas, de invasões. Conseguimos ceder vários terminais pesqueiros públicos para iniciativa privada. Tive a oportunidade de visitar Aracaju e vi lá uma coisa assim muito triste, porque nós temos lá um terminal pesqueiro muito bem conservado, inclusive apesar de mais de 10 anos que ele está lá pronto, sem funcionamento, mas o governo do estado se encarregou de promover a vigilância, ele está lá, bonito, aquela coisa toda, e foi muito importante, porque na semana anterior a gente tinha sido autorizado pelo Tribunal de Contas a proceder, eu assinei a portaria, recontratando a B3, para que ela reinicie o processo de licitação. Nós vamos fazer aqueles terminais pesqueiros funcionarem, e tirar esse atraso. Nisso, nós convergimos. Orçamento e parceria, ou melhor, parceria e orçamento. Se o mar está para peixe, toda colaboração ajuda. Eu tenho muito otimismo que nós possamos, assim, ao longo desse ano, com a nossa equipe, num contato direto com os parlamentares, com as lideranças, trabalhar para que a gente possa avançar nessa questão do orçamento, que, sem dúvida, é central para que a gente possa ter instrumentos que são muito importantes. Precisa de investimento em tecnologia? Precisa, mas quem sabe os membros dessa comissão não estejam dispostos, pelo interesse que temos, de repente, de alocar um recurso que possa ajudá-los, para que se possa fazer a aquisição daquilo que tem que ser feito. Enfim, o que a gente precisa? É que a coisa deslanche, que a coisa avance. E é construindo aqui, nesse entendimento tranquilo, saudável, que a gente precisa certamente avançar. O ano passado nós recebemos 33 milhões de emendas parlamentares, é absolutamente irrelevante. Então, nós estamos trabalhando nesse momento, entre outras ações, na criação de uma cartilha de programas importantes que possam ser objeto da atenção dos parlamentares e que são muito demandadas pelas federações, pelas colônias de pesca, pelos
aquicultores de menor porte, enfim, nós vamos trabalhar muito conjuntamente. Recurso para a pasta é outro compromisso assumido aqui, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ter o orçamento da comissão, a emenda de comissão, um NACO para a pesca e a aquicultura. O Estado criou agora também uma Secretaria da Pesca, né, da Aquicultura, com esse desejo de ter projetos consolidados. Sou hoje coordenadora da bancada, acredito que numa ação integrada a bancada pode ajudar com o financiamento. Estive com o ministro e fiz até um desafio a ele, para cada R$1 colocado por nós, bancada, que o governo pudesse fazer esse compromisso. Nós queremos um Estado que invista nessa área. Simplificar as leis e facilitar o acesso às águas da União. Planos do governo federal. Primeiro, aprimorar a concessão das águas da União. Nós precisamos fazer com que haja menos burocracia, que haja uma melhor interlocução entre as partes envolvidas, a Marinha, a SPU e assim por diante, para que a gente tenha, no tempo mais rápido, estas concessões. Porque, imagine vocês, tem pessoas esperando há 5 anos, 4 anos, 2 anos, 3 anos por uma concessão da água da União. E nós precisamos fazer com que isso seja agilizado, porque gera renda, gera economia. Hoje, só os nossos lagos de hidrelétrica podem produzir 5.000 toneladas de tambaqui, de tilápia e de outras atividades, se nós continuarmos o que nós iniciamos lá atrás, que é a cessão de águas da União. A parte mais cara de se produzir é o terreno. Muitas vezes o produtor não tem o terreno. E nós temos que simplificar essa legislação, porque ela não foi feita para isso. Essa legislação foi copiada e colada com uma realidade diferente, como é a pesca na região continental, a região continental da Amazônia, né? Nossa pesca, nossa legislação foi toda muito marítima, né? A realidade de quem faz a captura do pirarucu não é contemplada pela nossa legislação. Aquicultura e investimentos. O Brasil e o planeta água. A pesca como patrimônio do povo brasileiro. A gente está realizando o que a gente chama de um encontro sobre culturas pesqueiras artesanais no Brasil, onde estão previstos editais de valorização das identidades culturais dos povos das águas no Brasil, mas principalmente o projeto que vai ser criado a partir desse encontro de buscar transformar a pesca artesanal num patrimônio material e imaterial do povo brasileiro. A gente sabe que em muitas regiões do Brasil, né, a identidade dessas comunidades litorâneas também se traduz na identidade das regiões. Então, esse é um objetivo importante, porque a partir disso você consegue construir um conjunto de políticas que beneficie e atenda às demandas históricas dessas populações. Na minha geração, eu jogava beisebol, eu era um bicho esquisito porque eu comia peixe cru. Hoje, todo mundo come peixe cru em todas as redes, em todos os shoppings, todas as praças de alimentação, lá está o peixe cru, né? Comendo o nosso salmão importado do Chile. Que bom que temos a nossa tilápia sendo valorizada junto com ele, porque ninguém senta na mesa para comer sushi ou sashimi com uma espécie só. Então, o salmão abre a porta, vem a tilápia. Meu estado tem muitas associações de pescadores, de pequenos pescadores. Tem também algumas empresas de maior porte, mas eu sinto muita falta de uma política consistente, com orçamento permanente para investimento. Fazer esse pedido para que a gente pudesse trabalhar na inclusão produtiva, para quilombolas, para a área indígena e também nas cidades do Tocantins que estão à beira do Tocantins ou do Rio Araguaia, porque é possível fazer com investimento permanente. Nenhum pequeno empreendedor começa uma atividade se ele não enxergar que existe uma cadeia completa na sua produção. E não é possível que um país como o nosso, que seja um dos maiores exportadores de suínos, aves e bovinos, seja um importador, quanto mais, de pescados. Então, nós precisamos de políticas públicas. Eu acho que nós temos um dever histórico de restaurar esse país
aquático que nós temos. Tem gente que chama de planeta água. Se é um planeta água, o Brasil também é um continente de água, né? E nós temos que valorizar isso. É isso. O Brasil está para peixe? Então, informação, políticas públicas, incentivo para quem trabalha nesse país continental. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.